Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Mais uma vez juntos para vermos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Bem, antes de começarmos, apenas lembrarmos, não vamos lembrar todos os dias, mas de vez em quando a gente lembra. Para quem não tiver ainda se inscrito no canal do YouTube, Videira Espírita, por favor faça, curta, compartilhe, comente e acione o sininho e a gente agradece muito. Bem, o capítulo de hoje é daqueles que a gente fica no colo. É aquele que, hoje é para ficar no colo, porque eu particularmente adoro essa passagem do Evangelho. É uma passagem que apenas é narrada por Lucas. Nem Mateus, nem Marcos, nem João falam sobre esse momento. Apenas Lucas. E no seu capítulo 24, que é a passagem que conta sobre o encontro dos dois discípulos que iam até Emaús e encontram com Jesus. Isso após a crucificação, estavam totalmente desorientados, arrasados, e encontram com Jesus, mas não o reconhecem. Como é essa história? Lá no capítulo 24, na narrativa de Lucas, do Novo Testamento, é imperdível, é maravilhosa essa passagem. Mas nosso Emmanuel vai destacar o versículo 16, que diz o seguinte: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Eles não reconheceram Jesus, ok? E Emmanuel então comenta: os discípulos a caminho de Emaús comentavam amargurados os acontecimentos terríveis do Calvário. Permaneciam sob a tormenta da angústia. A dúvida penetrava-lhes a alma, levando-os ao abatimento e à negação. Um choque, não é? Um homem desconhecido, porém, alcançou-os na estrada. Oferecia o aspecto de mísero peregrino. Sem identificar-se, esclareceu as verdades da Escritura, exaltou a cruz e o sofrimento. Ambos os companheiros, que se haviam emaranhado no cipoal das contradições ingratas, experimentaram agradável bem-estar, ouvindo a argumentação confortadora. Somente ao final da viagem, em se sentindo fortalecidos no aquecido ambiente da hospedaria, perceberam que o desconhecido era o mestre. Como eles perceberam, vou dar um spoiler. Jesus partiu o pão. E no momento em que ele parte o pão, assim como Maria Madalena também não reconheceu Jesus, quando não encontrou o corpo de Jesus, que havia sido crucificado, dentro do túmulo. Sai e encontra um homem que acha que é o jardineiro e clama para este homem que devolva o corpo do mestre, porque ela queria cuidar do corpo, como era a época comum, não é? Embeber o corpo em bálsamos, ungüentos, e depois, não é, envolvê-lo em linho, né, em gaze. Bom, e aí Jesus, que não havia sido reconhecido, como ele se faz reconhecer? Ele a chama Maria, e ela responde: Rabone, mestre. E ela então revela, consegue perceber que é ele pelo chamamento dele. Aqui é diferente. Esses dois discípulos, que não são apóstolos, são dois dos discípulos,
eles reconhecem Jesus quando Jesus corta o pão, porque ele sempre fazia isso na mesa. Ele cortava o pão com as mãos, não é? Dividia o pão e ele entregava aos discípulos. E quando ele fez isso também na hospedaria, eles o reconheceram. E é muito lindo, vou dar outro spoiler. No momento em que eles reconhecem Jesus, ele simplesmente desaparece. Essa mensagem, essa passagem é fantástica. Por favor, vão lá e vejam por si mesmos. Então, nosso Emmanuel, nosso Humberto de Campos, não, nosso Emmanuel, Humberto de Campos, é Emmanuel, porque nós temos um outro programa, não é? Que é o Escuta que aí vem história, que não temos aqui no canal do Videira Espírita, nós temos na Rádio Rio de Janeiro, não é? No programa Escuta que aí vem história, mas temos também a página do Facebook e postamos os vídeos das histórias lá. Então, há pouco nós gravamos e aí é Humberto de Campos, o irmão X, e às vezes lá no Escuta eu falo Emmanuel em vez de falar, bom, vocês me desculpem. Aqui quem comenta é Emmanuel. E ele nos diz: ainda existem as aprendizes na estrada simbólica de Emaús todos os dias. Atingem o Evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Atingem o Evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Os discípulos estavam com Jesus, tudo estava tão bem, eles se sentiam tão amparados, nada daquilo precisava mudar. Mas é claro que tudo precisava mudar. Nós somos preparados e depois do preparo vem o quê? Vem a prova, como estudante na escola. Ele é preparado pelo professor, ele recebe a matéria e depois vem a prova. Então Jesus veio e nos legou o Evangelho. E somos ajudados neste preparo. E é claro que depois vêm as provas. Como são provas para a nossa iluminação, não é, espiritual, são provas que nós temos que abandonar aquelas escolhas antigas, baseadas em orgulho, baseadas em vaidade, baseadas em egoísmo. Não é simples assim, não é? É uma mudança total de perspectiva. É uma mudança total de paradigma, ou seja, de pontos fundamentais, de fundamento, de base, onde nós apoiamos toda a nossa vida, todo o entendimento do que seja a vida. Então Jesus veio e simplesmente disse assim: olha, isso tudo aqui que vocês estão, isso tudo aqui, ó, não é nada disso, tá? Não é nada disso. Que matéria em primeiro lugar, conquistas do mundo em primeiro lugar? Não, vocês não são da matéria. Vocês são espíritos imortais. São imortais. E exatamente depois da crucificação, ele veio, tipo assim, quer que eu desenhe? Ele veio pessoalmente mostrar: olha, eu continuo vivo. Nós não somos matéria. Nós somos muito mais do que isso. E tudo que eu faço, vós podeis fazer também e muito mais. Então, ele mostra a sobrevivência do espírito após o corpo físico. Ele mostra que nós estamos progredindo, porque quando ele diz que nós podemos fazer o que ele faz e muito mais, ele está falando de progresso. Mas esse progresso, que é exatamente essa iluminação espiritual, isso é progresso, isso demanda sacrifício, demanda nós abandonarmos esse homem velho, esses padrões, essas viciações, e mudarmos a perspectiva do que realmente seja a vida para nós, não é mesmo? E ele continua, Emmanuel, a dizer: não entendem ainda, não é? Aprendizes da estrada simbólica de Emaús não entendem o ambiente divino da cruz. Quer
do sacrifício, do testemunho, e procuram paisagens mentais distantes disto. Entretanto, chega sempre um desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Tem a forma de um viajante incompreendido, de um companheiro inesperado, de um velho generoso, de uma criança tímida. Sua voz é diferente das outras, seus esclarecimentos mais firmes, seus apelos mais doces. Isso é tão lindo, não é? Porque nós podemos ficar defendidos contra esse testemunho de sacrifício. Mas aí vejamos, quem seriam os companheiros inesperados, velhos generosos, crianças tímidas, que não os amores da nossa vida, que não nossos pais ao ficarem velhos, os filhos que recebemos? O que faz o amor não faz com que abracemos realmente essa iluminação? Não faz com que tiremos de nós as virtudes que estão ali latentes? Porque por amor, é o amor que faz realmente a nossa transformação. E por amor a gente diz, eu enfrento sim, eu mudo sim, claro que eu me sacrifico sim, porque eu amo. Então estamos aí, diante do companheiro inesperado, de um velho generoso, de uma criança tímida. Sua voz é diferente das outras, mas não é? A gente não encontra, no meio de um montão de crianças, se o filho falar assim, mamãe, é meu filho está me chamando. É impressionante. Sua voz é diferente das outras. Seus esclarecimentos mais firmes. Esclarecimento do que seja amor, não é? Seus apelos mais doces. Quem partilha por um momento do banquete da cruz, testemunho, sacrifício, abnegação, renúncia, jamais poderá esquecê-la. Muita dessa cruz, não é? Dos testemunhos, sacrifícios, que são feitos por amor, jamais poderá esquecê-la. Muitas vezes partirá mundo afora, demorando-se nos trilhos escuros. No entanto, minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, é a providência divina, criando esses cenários para nós, nos tirando da sombra para a luz através do amor. Então, um minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajores transviados e não os desampara, enquanto não os contempla seguros e livres na hospedaria da confiança. Isso é muito lindo. Então, quantas vezes eu conheço pessoas já me disseram, eu estava num caminho que se eu continuasse daquele jeito que eu estava, com certeza eu ia ladeira abaixo a me perder. Mas aí, quando eu menos esperava, eu engravidei. E a minha filha foi minha salvação. Olha só, mas não é? Jesus chegando e colocando aquele coração na segurança da construção, da iluminação interior através do amor, da dedicação, do amor de mãe. Isso é fantástico, né? Como a providência, ela nos ajuda. E às vezes nós demoramos um pouquinho para entender isto. Às vezes nós nos achamos, é agora um problema, agora que a minha vida está atropelada. Que Deus nos ajude a entender os seus propósitos quando ele surge, de repente, envia seus mensageiros e irmãos nossos para transformar as nossas vidas. Que haja luz nos nossos corações, e há muita luz nos nossos corações, para entendermos e abraçarmos essas benditas oportunidades. E assim, mais uma vez e sempre felizes e gratos pelas luzes
não só do Evangelho, mas também das reflexões às quais ele nos convida. Vamos orar agradecendo ao Mestre amado. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais este dia, de estarmos convivendo com os nossos queridos e afetos, mesmo que seja em nossos corações quando eles estão afastados, por algum motivo. Afastamento físico, afastamento físico, no plano físico, quando moram distantes de nós, o afastamento físico entre os dois mundos, quando já se encontram retornados à pátria espiritual. Mas o amor sobrevive a toda e qualquer distância, Senhor, e te agradecemos tanto pela oportunidade, pelas oportunidades que nos dás de exercitarmos essa maravilhosa virtude que é o amor, esse amor abnegado, esse amor sublimado que a família e os laços esses laços profundos que nos unem como pais e filhos e irmãos, ele possa se estender, Senhor, essas bênçãos para a percepção de todos nós, que de alguma forma, em algum momento, possamos vislumbrar realmente o quanto esses laços são preciosos para nós, Senhor. Abençoa, Jesus, os nossos corações, os nossos esforços, os nossos propósitos, abençoa os nossos lares, abençoa os nossos afetos na carne e aqueles que já partiram. Abençoa, Senhor Jesus, também a todo o nosso irmão de humanidade, Senhor, em especial aquele nosso irmão que neste momento esteja em sofrimento. Obrigado por tudo, Mestre querido. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.